Ok, mortais. Dando prosseguimento aqui na nossa revisão, vamos revisar o conceito de escalonamento, tá certo? Então, o que é o escalonamento? O escalonamento de um sistema de equações lineares é um processo que a gente adota para simplificar o nosso sistema e facilitar a nossa vida para a gente chegar numa solução. Tá legal? Caso haja essa solução. E também para nos dizer quando as soluções são infinitas e quando as soluções são impossíveis, né? Não tem solução possível, conforme a gente já viu a classificação. Então, a gente diz que um sistema está escalonado quando de cada linha para a seguinte aumenta a quantidade de coeficientes nulos, isto é, de zeros, antes do primeiro coeficiente não nulo. Grosso modo, vai ficar parecendo uma escada aqui, ó. Beleza? Ó. Tá legal? Uma coisa que vale notar é que se quiser você poderia escrever assim, ó, 0x, 0x, 0y. Tá bom? Para ficar evidente que o seu coeficiente é o coeficiente zero. Tá? Mas como zero multiplicado por qualquer outro número dá zero, então você também pode optar por não escrever. Pedro, e como é que eu faço para escalonar um sistema? Você me dá um sistema como o daquele exemplo anterior, né? Como é que eu posso fazer para escalonar um sistema assim? Transformá-lo em um sistema desses moldes, um sistema escalonado. Ora, você vai adotar basicamente um ou todos, ou dois, né, como queira, desses três passos aqui. São três procedimentos que você pode utilizar para escalonar a sua matriz e não altera o resultado. Por quê? Porque se você utilizar da forma adequada esses três procedimentos aqui, você mantém o conjunto solução, caso ele exista, né? Você mantém a solução impossível se for impossível, determinada se for determinada e etc. Você não altera o conjunto solução do seu sistema se você utilizar esses três procedimentos. A gente vai encontrar o que se chamam de sistemas equivalentes. Então você vai mantendo a equivalência, né, o valor daquele sistema, e como você mantém o valor, você não altera o resultado, você só alterou a forma de apresentar. Tá bom? Mais ou menos como simplificar uma fração, tá? Então vamos lá. Utilizamos a equivalência entre sistemas para escalonar, podendo realizar isso através de três procedimentos, que são esses três aqui, que podem ser combinados ou não, tá bom? A saber, a gente pode inverter ou trocar duas linhas de lugar. Então, a linha que está embaixo pode ir para cima, né? Essa terceira linha podia ser a primeira ser a segunda, tá bom? E a segunda se transformar na terceira, enfim, você pode trocar como quiser, que isso não altera o teu resultado, tá bom? Então, você pode inverter, trocar linhas de posição. Você pode multiplicar uma linha inteira, tem que ser a linha inteira, né? Ou seja, toda a equação, por um número diferente de zero, tá bom? E você pode adicionar uma linha a outra, substituindo esta outra pelo resultado da adição. Tá bom? Então, o que normalmente a gente faz? A gente multiplica a linha toda por um número e adiciona, né, esse resultado a uma outra linha com o objetivo de anular, né, os coeficientes das linhas de baixo. E aí tem um métodozinho que é muito importante que você siga para evitar erros. Por exemplo, sempre que possível, você vai tentar escolher para ser sua primeira equação uma equação que o coeficiente aqui é 1 ou menos 1, para facilitar as contas. E a outra coisa é seguir essa ordem. Primeiro você vai tentar anular esse coeficiente, é o primeiro, o segundo é esse e o terceiro é esse. Tá bom? E aí você vai usar a primeira linha para anular esse, depois a primeira linha para anular esse. E depois que você fez todo esse processo, você usa a segunda linha para anular esse terceiro caso aqui. Tá bom? É muito mais interessante a gente ver um exemplo concreto, né? Tentar resolver uma questão, como é só uma aula de revisão. Então você pode tentar lá resolver um sistema e aí a gente vê as dúvidas que surgem.